Fala galera do YouTube, aqui é o Juliano Padilha do Mundo Aberto JP mais uma vez com vocês. E hoje estamos aqui para falar sobre Resident Evil 3 Remake. Exatamente, hoje eu estou caracterizado novamente. Gosto muito dessa camiseta aqui por ser fã de Resident Evil, a franquia. Antes de mais nada, deixe já o seu like, é muito importante. Compartilhe com seus amigos este vídeo. Você que não é inscrito, se inscreva no canal, beleza? Falando então, pessoal, sobre Resident Evil 3 Remake, eu sou um fã raiz do Resident Evil 3. Desde lá de 1999 foi lançado Resident Evil 3. Mas eu já era fã do Resident Evil 1 mesmo, né, no primeiro Resident Evil que apareceu. E por ser um fã clássico, um fã raiz de Resident Evil 3, eu fiquei muito insatisfeito com essa nova franquia aí nesse Resident Evil 3 Remake, que foi totalmente corrompido, destruído e descaracterizado pela Capcom. Capcom, vocês fizeram um serviço porco nesse jogo. Os gráficos estão bons? Estão bons. Os personagens estão legais? Na medida do possível. Boa jogabilidade? Sim. Agora, em questão da construção da parte histórica do jogo, vocês destruíram Resident Evil 3. Vocês desrespeitaram Capcom o Resident Evil 3. E isso não pode ser aceito de uma boa forma pelos fãs verdadeiros de Resident Evil 3. Tá? A Capcom fez Resident Evil 1 Remake, ficou perfeito, eles não destruíram a história, só colocaram umas coisas novas. Depois a Capcom fez Resident Evil 2 Remake, muito bom, excelente jogo, detonei ele, gostei. Não destruíram a construção histórica do jogo e acrescentaram coisas novas muito válidas. Mas o que parece é que quando chegou no Resident Evil 3 Remake, a Capcom estava sem dinheiro já. Porque eles picotaram o jogo de uma forma, eles destruíram o jogo de uma forma, eles encurtaram o jogo de uma forma que foi muito decepcionante. Aí muitos vão dizer assim, ó, tá, Juliano, mas foi o maior líder de vendas da franquia. Tudo bem? Só que todas as pessoas compram na pré-venda, sem ao menos saber como realmente é o jogo. Então, claro, quando o jogo foi anunciado, já havia milhões de vendas na pré-venda sem ninguém saber como era o jogo. As pessoas confiaram na Capcom. E por confiar na Capcom, as pessoas compraram sem ter ideia do que estavam adquirindo. Quando as pessoas já tinham comprado e começaram a jogar, viram que Resident Evil 3 estava totalmente descaracterizado. E aí já era tarde. Por isso que houve muitas vendas. As pessoas ainda têm aquela mania de comprar na pré-venda sem saber como vai ser o jogo. Aconteceu isso em Cyberpunk e veio cheio de bugs. Aconteceu isso em Assassin's Creed Valhalla, veio cheio de bugs e as pessoas se arrependeram. Por isso teve um monte de vendas da franquia Resident Evil 3 Remake. Não é porque ele era bom, mas porque as pessoas achavam que era bom antes de jogar e compraram na pré-venda. O que aconteceu com Resident Evil 3 Remake? Cara, é foda. Eu esperei anos para ter uma oportunidade de jogar o Resident Evil 3 novamente, remasterizado, num remake, com inovações, mas o que a Capcom fez foi destruir totalmente o jogo. A Capcom picotou o jogo, tipo assim, ó, deixa eu dizer pra vocês, você que já é fã de Resident Evil 3 lá do tempo antigo, sabe que no Resident Evil 3 de 1999 nós tínhamos cenas icônicas. Uma das cenas icônicas era quando o Brad aparece na RPD pedindo ajuda pra Jill, o Nemesis destrói, mata de forma violenta o Brad na frente da Jill. E a Jill tem o primeiro encontro com o Nemesis. No Resident Evil 3 Remake, não tem isso. O primeiro encontro icônico da Jill com o Nemesis matando o Brad, eles cortam, eles tiram, eles fazem aquilo não existir mais. Isso destrói a identidade de um jogo, mesmo sendo remake. Tanto que o Brad, ele morre mordido por um zumbi e se transforma num zumbi e pronto. Sendo que no 3 original ele era morto pela arma mortal chamada Nemesis.
Só que no Resident Evil 3 Remake, você já tem um encontro com o Nemesis de cara, porque o Nemesis vai buscar Jill na casa dela. Isso destrói totalmente a originalidade do jogo. Eu não sou contra colocar coisas novas, mas eu sou contra você pegar e fazer o remake de um jogo e você acabar com a história original dele, destruir. Não é legal. E aí, como eu tava falando pra vocês, no Resident Evil 3 Remake, o Nemesis vai buscar Jill em casa, cara. Nada a ver isso. O legal do Resident Evil 3 era, a qualquer momento eu vou encontrar um Nemesis. Né? A primeira vez que tu jogou o jogo, tu pensava, a qualquer momento eu posso encontrar essa criatura. E aí você encontrava ele lá na RPD, tinha aquela emoção do primeiro encontro, tinha aquela vontade de ver ele de uma vez, aquela expectativa. No Resident Evil 3 Remake, a expectativa foi totalmente destruída. A expectativa de você encontrar um Nemesis mais à frente, essa expectativa não existe mais. Sem graça nenhuma, ele já invade a sua casa e já persegue a Jill de cara, não dando expectativa alguma. Você entende? E destruindo a caracterização do jogo oficial que era lá na RPD com o Brad. Mas vai mais longe ainda. Não tem mais a Sales Office, aquele lugar que você apagava com o hidrante ali, a mangueira, você apagava o fogo, entrava na sala Sales Office. E aí você encontra aquelas criaturas, né, que não estão no Resident Evil Remake também. Não tem a Sales Office. Você passa incrivelmente, você não vai acreditar, mas você passa na Clock Tower, mas você não entra na Clock Tower. Eles tiraram a Clock Tower. A Clock Tower, cara, era uma das partes do jogo Resident Evil 3 mais tops, mais incríveis, mais legais. E a Capcom destruiu isso também. No Resident Evil 3 Remake você passa pela frente da Capcom, mas ela é só um pano de fundo, porque você não entra na Clock Tower, desculpa. Você passa pela frente da Clock Tower, mas não consegue entrar. A Clock Tower não existe mais no Resident Evil 3 Remake. Foi na Clock Tower que você é envenenado pelo Nemesis e o Carlos tem que ir no hospital buscar o remédio. Foi na Clock Tower que a Jill acha que vai ser salva pelo helicóptero, o Nemesis aparece e dá um tiro de bazuca no helicóptero, que é uma cena incrível, que não existe mais. Foi tirada pela Capcom. A Clock Tower, esqueça. Tinha muita coisa que você fazia na Clock Tower, pois ela não existe mais. Existia o parque de Raccoon City, né? Você pegava a chave para abrir o parque de Raccoon City e aí você via lá um parque, também tinha um cemitério lá. Não tem mais esse parque, que era muito incrível, e não tem mais o cemitério também. Olha só que legal. Nós não temos mais... Bom, faz a lista. Nós não temos mais o Sales Office, não temos mais a Clock Tower, não temos mais o cemitériozinho que aparece, não temos mais também o parque de Raccoon City. Não temos nada disso. Olha quantas coisas já foram tiradas do jogo. Coisas principais. O Bombeiros. Lembra quando você ia nos Bombeiros, fazer aquele puzzle e o Nemesis aparece nos Bombeiros? Não tem mais a sala oficial dos Bombeiros. Não tem. Foi tirado também. Aí você lembra da Grave Dinner. A Grave Dinner era aquela minhoca gigante que você enfrenta ela 2 vezes. Cara, é um vilão muito top. É uma criatura muito legal de enfrentar, muito icônica. A Capcom tirou também. Não temos a Grave Dinner. Não temos. As aranhas gigantes... Esquece. Não tem também. Ou seja, Resident Evil 3 Remake foi uma completa destruição do Resident Evil 3 original. Uma vergonha, Capcom. Uma vergonha, Capcom. O que vocês fizeram com Resident Evil 3 Remake. Picotaram todo o jogo. Todo o jogo. Eu esperei anos para ver essa porcaria. Não é um palavrão, é uma porcaria. Uma coisa horrível. Que foi o jogo Resident Evil 3 Remake. Aquilo lá não é Resident Evil 3 de maneira alguma. É outro jogo de ação com zumbis
que não pode ser chamado de Resident Evil Remake, o 3. Esqueça. Eu não entendo, cara. A Capcom fez tão bem o remake do 1, fez tão bem o remake do 2. Chega no 3. O 3, de longe, em todas as pesquisas oficiais da Capcom, o 3 foi a franquia que mais arrecadou dinheiro para a Capcom. Resident Evil 3 fez mais sucesso. Aí você vê o Resident Evil 3 Remake e eles destroem tudo. Não dá para entender. De fato, não dá para entender por que a Capcom fez isso com esse jogo. Eu fico perplexo. Vocês, que são a nova geração de Resident Evil 3, que vieram aí no Resident Evil 4, 5, 6, 7, vocês nem estão entendendo o que eu estou falando. Vocês vão dizer, não, Resident Evil 3 Remake é sensacional, tá bom. Eu não vou discutir com vocês. Vocês são a nova geração, vocês são os Nutellas. É o pessoalzinho que começou em Resident Evil do 4 em diante, não é S1, 2 e 3 original, da onde tudo começou. Então eu não vou discutir. Se pra vocês Resident Evil 3 Remake tá legal, eu entendo. Vocês não fizeram parte do Resident Evil raiz, não são fãs raiz. São fãs das novas franquias Resident Evil, não ele em todo. Mas beleza, cada um tem a sua opinião e na minha opinião, pessoal, eu quis expressar que Resident Evil 3 Remake foi uma vergonha, uma destruição histórica do Resident Evil 3 original. O Nemesis ficou uma porcaria. Aquele Nemesis ali não coloca medo em ninguém. Aquele Nemesis, a caracterização dele não ficou boa. A caracterização do Nemesis antigo é muito mais legal, muito mais agressiva do que aquele Nemesis ali. Quando ele grita o Stars, é uma piada. O antigo ainda conseguia ser melhor. Então, realmente, é uma pena que isso tenha acontecido com Resident Evil 3. Eu queria deixar aqui o relato do que eu achei do Resident Evil 3 Remake. A decepção que eu tive com essa reimaginação do Resident Evil 3 que a Capcom fez. A Capcom realmente decepcionou muito nisso. Não esqueça, galera, de deixar aí seu like. Mais uma vez eu peço, é muito importante nos canais. Você que já é inscrito, muito obrigado por você estar aí com a gente. Você que não é inscrito, venha fazer parte da nossa família. Teremos mais vídeos aí a respeito de outros jogos, não só Resident Evil. Quero falar de outros lançamentos que vão sair. Quero falar do PS5 e também do Xbox Series X, tá bom? Muito obrigado aí pela sua atenção e valeu!